Shalom, ou a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje eu quero falar para você de uma palavra muito conhecida no meio evangélico, que é quando a palavra de Deus nos diz que dos nossos pecados e das nossas iniquidades, Deus não se lembrará mais. E aí nós temos algumas situações difíceis que eu quero trazer para você aqui, para você compreender este versículo. Porque a palavra de Deus diz que Deus se esquecerá dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Só que a iniquidade é a anomia, que nós já tratamos anteriormente. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Muito bem. Vamos estudar então para o versículo para nós entendermos melhor, ok? Então veja aqui, se você quiser abrir a sua Bíblia, está lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 17. Então diz assim, olha, acrescenta também de modo nenhum, acrescenta também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Não entra geralmente essa parte acrescenta, porque fica estranho. Você há de convir comigo que fica estranho, né? Você começar um versículo dizendo, olha, acrescenta. Então, essa parte faz parte do versículo anterior. Então, os teólogos, eles batem em cima dessa tecla aqui. Batem em cima da tecla aqui já do assunto, né? Olha, né, na maioria das vezes. Versículo 17. Também, de modo nenhum, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Isso é muito bom? Sim, isso é maravilhoso. Nossos pecados serem esquecidos para sempre. Isso é ótimo. É o que nós precisamos realmente. Mas tem um porém que eu quero trazer para você aqui. Primeiro, o que é? Qual é a diferença aqui de pecado? Talvez você não tenha visto vídeos anteriores onde nós falamos sobre anomia, nós vamos falar um pouquinho hoje aqui. Olha, versículo 17. Também, de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados. Então, todo mundo sabe o que é pecado, né? Pecado. Roubar, mentir, matar, adulterar e cobiçar. Pecados. Deus está dizendo que ele não vai mais se lembrar dos nossos pecados. Tá? E das suas iniquidades. Aí nós temos que dividir o que é pecado do que é iniquidade, porque são duas coisas diferentes. Você há de concordar, você há de convir comigo, que se está dizendo que eu não vou me lembrar mais de pecado e de iniquidade, é porque são duas coisas diferentes. Se é tudo uma coisa só, não vou mais lembrar dos seus pecados, acabou. Não vou lembrar mais das suas iniquidades, acabou. Não vou mais lembrar dos seus pecados e das suas iniquidades. Então nós vamos agora ver o que significa iniquidade, como essa palavra foi traduzida aqui no grego, inclusive, né? Que está aqui, olha. Também, de modo nenhum, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Quando nós pegamos essa palavra aqui, iniquidades, e puxamos lá o texto no original, em que foi escrito no grego, a palavra é anomia. O que é anomia? Então Deus está dizendo, na verdade, é isso que eu quero que você preste atenção, Deus está dizendo, na verdade, que ele não vai mais se lembrar dos nossos pecados e da nossa anomia, não da iniquidade. Porque iniquidade é uma palavra muito fraca na tradução. E eu vou te mostrar agora. Veja o que significa anomia. A palavra anomia, ela quer dizer a condição daquele que não cumpre a lei. Aqui já começa uma complicação. Anomia quer dizer a condição daquele que não cumpre a lei. Logo, eu posso trazer essa palavra para a minha compreensão quando Deus diz, dos teus pecados eu não vou me lembrar mais. Da tua anomia eu não vou me lembrar mais. Ou seja, dos teus pecados e da tua falta de lei. Das vezes que você não cumpriu a lei, então vamos lá. Então eu aumentei a letra aqui para ver se fica mais visível para você. Então vamos voltar aqui a ver. Acrescenta também de modo nenhum
lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Então foi traduzido por iniquidade. Mas o que ela quer dizer? Aqui está. Anomia, a condição daquele que não cumpre a lei, ou porque não conhece a lei, ou porque transgride a lei, ou desprezo e violação da lei. Depois, iniquidade, maldade. Iniquidade, eu quero que você entenda o seguinte. Iniquidade é uma tradução para anomia? Sim, mas ela é a menor de todas. É como se você, por exemplo, você fala, olha, o fulano foi no hospital. E no hospital tem muitas pessoas doentes. É óbvio que tem muitas pessoas doentes no hospital. Então, traduzir essa frase mais ou menos dentro desse contexto. Olha, a pessoa está no hospital e lá tem muitas pessoas doentes. Olha, só que tem pessoas que estão doentes com uma febre, está doente com um dedo cortado, uma perna quebrada, e tem pessoas que estão doentes de uma doença grave que vai morrer por aquela doença. Infelizmente é o que acontece muitas vezes. Então, é vago você dizer, olha, a pessoa está doente, aquele que está no hospital está doente. Mas qual é o estado dele? Vai fazer um seguro de vida e coloca lá, declaração de saúde da pessoa, ela está internada, ela está no hospital. O que ela tem? Ela está doente. Não, peraí, ela está doente o quê? Já não vamos nem aceitar o seguro. Está doente como está doente? Não, mas só está com uma febre, eu estava com uma gripe. Ah, entendeu? Está doente, mas está doente, não deixa de estar doente. Aí pode também, fez lá, vai fazer uma declaração de alguém e fala, olha, o fulano está doente. E às vezes a doença da pessoa é uma doença terminal. Então, fica muito vago. E é o que foi feito aqui. Pegado a palavra anomia, que é a transgressão? Sim, é a transgressão. Mas qual é a transgressão? As principais ninguém colocou, que são a transgressão da lei. E aqui está. Das suas iniquidades. Ora, transgressão da lei. A condição daquele que não cumpre a lei. Então, seria o mesmo que Jesus falar, olha, dos seus pecados e do tempo que você não cumpriu a lei, eu não vou me lembrar mais. Ou então diz, olha, dos seus pecados e do tempo que você ignorou a lei, que você transgrediu a lei, eu não vou me lembrar mais. Olha, do seu tempo que você teve desprezo pela lei, eu não vou me lembrar mais. É isso que a palavra está dizendo. Só que tem um porém. A igreja cristã, ou a teologia cristã, diz que a lei de Deus não existe mais. Por isso que traduziram como iniquidade. Porque se eles colocassem, olha, que nem o de Mateus 7,23, se não me falha a memória, Senhor, o teu nome expulsei demônio, Senhor, o teu nome eu fiz milagres, como tu não me conheces? Apartai-vos de mim, vós que praticais a anomia. Na sua Bíblia provavelmente está iniquidade. Ou seja, Jesus falou, não, eu não te conheço. Como? Por que não me conhece? Não te conheço. Vocês são contra a lei. Vocês não tiveram desprezo pela lei. E Jesus é a palavra de Deus, ele é a lei de Deus, ele é o mandamento de Deus, vivo. Então, ele não tem compromisso como quem não tem compromisso com a lei de Deus, com os mandamentos de Deus. O compromisso do Senhor é com os santos que guardam os seus mandamentos. Ele diz, se guardares os meus mandamentos, sereis meus amigos. Então, aí você já vê um erro na teologia cristã, que ela engana muita gente. Isso é herança dos papas romanos, da antiguidade, dos primeiros políticos, na verdade, né? Porque quando a igreja diz que assumiu, a partir do momento que a igreja se tornou igreja oficial de Roma, quem comandava lá já era um papado que já existia, que não tinha nada a ver com a igreja. Ele era um poder, um poder de Roma. Ele era um poder, uma autoridade romana. Então, o que acontece? Essa palavra anomia, ela foi escondida. Então, Deus está dizendo, aqui nós já temos uma coisa grave aqui para nós analisar, para você analisar. Primeira coisa, está dizendo que dos meus pecados e dos seus pecados,
e da minha anomia e da sua anomia, ele não vai se lembrar mais. Agora eu pergunto para você, se você tem um amigo que você gosta muito, 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 muito desse amigo, e um dia esse amigo erra feio com você, faz uma coisa que você não esperava, que você já tinha dito para ele que aquela situação era insustentável, mesmo assim, esse seu amigo foi lá e fez aquilo contra a sua pessoa. E você fica muito chateado com esse amigo. Só que o tempo passa e você gosta muito desse amigo e você perdoa esse amigo. Ele te pede perdão e você perdoa esse amigo. E aí o que você vai fazer? Você vai abraçar seu amigo e falar, mano, se você quer ter amizade com essa pessoa, você quer reatar essa amizade com essa pessoa, você tem que o quê? Esquecer. Ó, eu vou perdoar, eu vou colocar uma pedra, eu vou esquecer. É isso que Deus faz. Só que me diga uma coisa. E se seu amigo continuar fazendo as mesmas coisas todos os dias, toda semana, todo mês, enfim, continuar a fazer a mesma coisa com você, indo contra aquilo que você disse, que aquilo que você tratou, dizendo que é seu amigo, mas fazendo aquilo que você odeia, aquilo que você não gosta, você não vai mais se lembrar dos pecados do seu amigo, do que seu amigo fez contra você, se ele continua fazendo direto a mesma coisa? Não, eu acredito que você iria se afastar desse amigo, porque isso não é amigo. Você pode até, tem pessoas que gostam de sofrer, é outra história. Só que Deus, ele não é servo, Deus é Senhor. Então ele diz, dos meus pecados, dos seus pecados, da minha anomia, da sua anomia, ele não se lembrará mais. Por que ele não vai se lembrar mais? Porque nós não vamos fazer mais. Olha, quando eu era contra a lei, eu pregava contra a lei de Deus, não sabia, era ignorante, estava na Bíblia, ignorância. Eu falo por mim, eu pregava por ignorância. Estava escrito na Bíblia, eu confiava no que os teólogos diziam. Então, eu preguei contra os sábados de Deus, eu preguei contra as leis de Deus, contra os mandamentos de Deus, porque eu confiei nos homens. Isso é um erro meu. Não vou culpar os homens, não. Eu sou culpado, porque estava escrito na Bíblia e eu acreditei nos homens. Pela misericórdia de Deus, Deus me abriu os olhos. E aí o que acontece? Agora eu vou pregar a verdade. Agora eu vou pregar a verdade, vou falar que o sábado é santo e é do Senhor, vou falar que os mandamentos do Senhor são vivos e vou lutar por isso. E eu creio que pela misericórdia de Deus, que Deus não vai mais se lembrar do tempo que eu pregava contra a lei dele. Agora, se eu ficar sabendo disso e continuar fazendo isso, que servo que eu sou? Servo inútil? Então, Deus, ele perdoa os nossos pecados e a nossa anomia, a nossa transgressão contra a lei. Só que tem um versículo que eu estava falando para você, porque ele continua. E os teólogos esquecem de pregar esse versículo. Eu não me lembro de uma vez na vida, e olha que são praticamente quase 30, não, 20, de 89, 99, 2009, está quase 30 anos. Quase 30 anos ouvindo a palavra, né? Lógico que não todo dia, mas nesses 30 anos eu ouvi muitas pregações, eu participei de várias igrejas, eu estive em vários locais que pregavam a palavra, que ensinavam a palavra, e eu nunca ouvi um pastor pregar isso. Numa igreja evangélica, não. Hoje, agora, até ouço pregações parecidas de rabinos que se converteram e que creem em Jesus. Esses pregam isso sim. Mas, pela misericórdia de Deus, eu descobri isso na Bíblia antes de qualquer rabino, de ouvir qualquer rabino dizer isso. É porque Deus me deu uma grande misericórdia de eu ler na Bíblia e falar, não, peraí, o que está escrito na Bíblia é o certo e o que os homens dizem é errado. E depois que aquilo começou a me perturbar, não, mas começou a me inquietar. Não é possível que eu esteja sozinho enxergando isso. Não é possível, Senhor. Não é possível que eu estou certo e está todo mundo errado. Não pode. E aí eu orei a Deus e Deus me mostrou que eu não estava sozinho. Que tem muitas outras pessoas. Foi onde eu vi os rabinos pregando Yeshua, Jesus Cristo, e a verdade, e a anomia, e tudo isso, e se confirmou aquilo que eu já estava, que Deus mesmo estava me mostrando, sem intervenção do homem. E aí eu vou chamar a atenção para você de uma coisa. Esse versículo que eu vou ler é um versículo antes do que nós
Acabamos de falar que provavelmente você já ouviu mais de uma vez na igreja, que dos seus pecados ele não se lembrará mais. Mas por que os pastores não pregam o versículo anterior? Vamos ver? Então, veja o que diz. O 17 está dizendo, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Agora, para quem Jesus está falando isso? Estamos no livro de Hebreus, no Novo Testamento, isso é importante. Dividiram, né, Velho e Novo Testamento. Aqui estou falando do Novo Testamento, se querem chamar assim. Não é no Velho, não, é no Novo que está escrito isso. E essa passagem você já ouviu, mas e o versículo anterior? Veja só o que diz. Versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Então veja que Deus está dizendo que as pessoas que vão ter o perdão de Deus, o perdão pelo pecado e o perdão pela anomia, pela falta do cumprimento da lei, pela falta da observação da lei, são as pessoas que fazem parte da aliança que ele fará conosco, né? Fará com os gentios nesse caso também, mas os gentios estão dentro da aliança, que na verdade é com a casa de Israel. Você precisa de ver os vídeos anteriores para você compreender. Esta aliança que farei com ele depois daqueles dias do Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, sobre a sua mente as escrevereis. E sobre as suas mentes as escrevereis. Com quem Deus está falando? Ele está falando com a casa de Israel e com Judá. Ele está falando com a nossa vida. Essa passagem está falando sobre Jeremias 31:31. Eu vou convidar você agora para você ver essa passagem, essa promessa de Deus, como ela foi feita aos homens. Veja o que diz aqui em Jeremias 31:31. Sobre a nova aliança, que os pastores falam que a nova aliança é para a igreja evangélica e a antiga aliança é para os judeus. Não. A antiga aliança foi feita com a noiva judaica, com a nação de Israel. Só que, por causa do coração duro, muitos caíram, mas não todos. Paulo era judeu, Jesus veio como judeu, Pedro era judeu, João era judeu, todos os tipos de Jesus eram judeus. Esses não caíram da aliança, esses ficaram. Os judeus que ficaram, permaneceram em Jesus, eles se tornaram parte da nova aliança. E os gentios, os que não são judeus, que creram em Jesus, vêm a se tornar parte da nova aliança, mas que creem em Jesus com as suas leis. Porque nós temos um paralelo aqui muito interessante. De um lado, judeus que não creem em Jesus, caem da lei. Eles caem dessa aliança. E os gentios que não creem na lei também caem da aliança. Porque quem vai ficar? O judeu que crê em Jesus e o não-judeu que crê na lei. O não-judeu que já crê em Jesus, crê também na lei de Deus. Veja o que diz Jeremias 31:31. Olha, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, primeira coisa, a aliança não é feita com os gentios, como dizem, com os estrangeiros, com nós cristãos. Não. A aliança, que os pastores tanto falam que é nós, a nova aliança é para nós, não. A nova aliança, Deus está casando com a mesma noiva. Com a mesma noiva. E aí ele diz, eis que vem dia, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E aí ele continua, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. E aí ele fala o que nós acabamos de ler, no Velho e Novo Testamento. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui está a questão.
A nova aliança não é para gentil, a nova aliança é para a casa de Israel e para a casa de Judá. Mas o que os pastores não pregam muito direito, pregam metade, é o seguinte: os cristãos são filhos de Abraão pela fé. Leia, assista. Eu não sei se eu já coloquei em vídeos anteriores sobre Emuná, se não for, devo colocar. O que acontece? Somos filhos de Abraão pela fé, ok? E quando nós somos filhos de Abraão pela fé, nós nos tornamos, nós somos aproximados de Israel e fazemos parte dessa aliança feita com a casa de Israel e com Judá. Você e eu passamos a fazer parte da casa de Israel. E aí você pode também, para a gente terminar esse estudo, você vê que há sim essa inclusão de nós estrangeiros na aliança de Deus em Isaías 56. Veja só o que diz lá em Isaías 56. Olha só, eu já vou, para ganhar tempo, eu vou aqui, ó, no versículo 6. Isaías 56, 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem, o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo teu coração, alma e espírito. E para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo seus servos, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão serão aceitos no meu altar. Aí os teólogos pulam todos esses versículos e pregam só a partir daqui, ó. Isaías 56, versículo 7b. Quer ver como você já ouviu falar sobre essa passagem? Depois de tudo isso que você provavelmente não ouviu, olha o que diz aqui, ó. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, esse versículo aqui, 57b, ou perdão, capítulo 56, versículo 7b, é o que os pastores pregam. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas ele não lê os anteriores que está falando que todos os povos que vão participar desta casa de oração são judeus e os estrangeiros que se achegarem ao Senhor para amarem o nome do Senhor e para guardar os seus sábados. Está na lei de Deus, no mandamento de Deus. Eu não sou adventista, nem concordo com as ideias dos adventistas. Eu sou pela Bíblia. E é isso que diz. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros que já se acham reunidos. E aqui a dica. Ele está dizendo que ele congrega os dispersos de Israel. Então ele está colocando os dispersos de Israel e está incluindo os gentios que amam o Senhor, que o amam de todo o coração, alma e espírito, guardando seus mandamentos. E vai congregar outros que se acham reunidos, um grupo aqui, outro grupo lá. Ele vai reunir todo mundo. Precisamos entender que a teologia que Roma criou, aquele sistema romano que foi feito lá com custo de sangue de pessoas inocentes, porque a implantação do domingo no lugar do sábado foi com muito sangue. A alteração da data da Páscoa legítima para a Páscoa pagã, dominical, ela foi com muito derramamento de sangue. Tudo isso foram armas que foram usadas no passado, mas nós não estamos nas mãos de homens do passado. Nós temos liberdade para escolher. Se você quer escolher a Deus, você faz boa escolha. Se você quiser escolher teologia de homens que pregam contra a lei de Deus, nesse caso você está sendo conduzido pela anomia. E como que Deus vai perdoar sua anomia? Como você pode perdoar alguém que não te pede perdão? Às vezes a gente fala, Senhor, perdoa, eu perdoo fulano. Mas o fulano, eu não sou contra isso, mas o fulano, ele não se arrependeu. E se ele não se arrependeu, como ele vai receber o perdão? Eu estou perdoando, mas ele não se arrependeu. Você perdoa o cara que rouba, mas ele está lá roubando de novo. E aí? Como é que fica?
O Senhor vai pagar a nossa anomia, o tempo que nós descumpríamos a lei dele. Mas nós continuamos descumprindo. Ele não vai se lembrar. Como ele não vai se lembrar de algo que eu estou fazendo todos os dias? Então, a lei de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A lei de Deus, ela é para aqueles que têm o coração aberto e deixa Deus escrever as suas leis no coração e na mente. Quando a lei de Deus é gravada no coração e na mente, nós fazemos parte da nova aliança, nós não cometemos mais anomia, fugimos do pecado, não vamos ser perfeitos, mas vamos fugir do pecado, e Deus não vai se lembrar mais do nosso pecado e do nosso tempo de ignorância em que falávamos contra a lei de Deus. Ok? Deus abençoe e até a próxima, em nome de Yeshua HaMashiach.